Vamos prosseguir com o nosso conteúdo de videoaulas. Essa vai ser a nossa segunda videoaula, esclarecendo mais uma parte do nosso material, com o objetivo de que você possa ter total compreensão daquilo que a gente vai exigir em prova, tudo bem? Para iniciar o nosso conteúdo, que hoje será especificamente do capítulo 5 da nossa apostila, que vai destrinchar, né? Vamos falar sobre o isolamento e a preservação de um local de crime. Esse conteúdo você vai achar lá na sua apostila entre as páginas 17 e 27, capítulo 5, tudo bem? Vamos começar a falar dessa questão de isolamento e preservação, trazendo aqui uma citação, né, dessa obra de Tochedo e Spíndola. Ela contextualiza aquilo que nós vamos discutir doravante. Então, o isolamento da cena do crime deve ser realizado de forma efetiva para que o menor número de pessoas tenha acesso ao local, evitando que evidências sejam modificadas de suas posições e até destruída antes mesmo do seu reconhecimento. Então você vê aqui o que ele vem dizendo sobre isolamento, uma maneira de você garantir que todo aquele conjunto de provas, evidências, indícios não seja alterado, não seja modificado, não mude de posição. Esse é o objetivo do isolamento e é sobre isso que a gente vai passar a falar mais daqui para frente nessa videoaula. Cabe iniciar falando sobre esse isolamento e preservação, que a investigação, ela inicia, né, de qualquer delito, de qualquer crime, ela inicia no local do crime. O local do crime é o que mais o local onde mais se encontra informações sobre aquela prática criminosa. Então a investigação, a perícia, elas iniciam no local do crime. De lá abre possibilidades, né, para encontrar suspeitos, encontrar a real dinâmica do fato. Então a investigação ela deve iniciar e ter como prioridade o local do crime, tá ok? Na chegada no local do crime já inicia esse trabalho de investigação, né? De levantamento de dados, de informações, né? de isolamento, né? De preservar tudo que foi encontrado ali naquele ambiente, naquele sítio de crime. O perito criminal, ele quando chega a um determinado local de crime, uma prioridade que ele terá nesse local de crime é justamente verificar a qualidade e o método de isolamento. Essa é uma das primeiras preocupações. Antes de iniciar, de começar a interpretar aqueles meios de prova, ele vai se debruçar primeiro em verificar o método de isolamento que foi aplicado ali, a qualidade, se de fato não se perdeu alguma informação, se porventura ele observa alguma falha, algo contrário, algo prejudicial à interpretação daquele crime, ele já tem que de pronto levantar essas informações para efeito de laudo. Então, um bom isolamento, pessoal, de local de crime, o bom isolamento, ele garante a preservação da prova, tá? Essa é uma consequência quase que exata. Se você garante o isolamento ideal, perfeito, a consequência disso vai ser que as provas serão preservadas, aquelas provas objetivas. Lembra que a gente está falando de elementos físicos, provas objetivas. Então, essas provas objetivas, quando o local bem isolado, elas restarão preservadas. Uma vez preservadas, elas vão traduzir ao perito, traduzir àquela pessoa que tem que tomar uma decisão, o que de fato aconteceu, e vai garantir uma decisão mais justa, né? Vai garantir uma resolução daquele conflito com exatidão.
Então, esse bom isolamento ele acarreta na preservação da prova objetiva. A gente já viu lá, pouco atrás, na aula anterior, que o artigo 69 do Código de Processo Penal, ele traz o seguinte: para efeito de exame no local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos, esquemas elucidativos. Então você já vê aí a preocupação da letra da lei em garantir que não se tenha um local de crime alterado, modificado, visando com isso não se perder provas importantes para quem deseja, quem tem que tomar decisões, quem vai fazer parte desse processo. Então, olha aí, os peritos, no parágrafo único ainda do artigo 69, os peritos registrarão no laudo as alterações do estado de coisas e discutirão no relatório as consequências dessa alteração na dinâmica dos fatos. Então, importante para esse perito que uma vez observou algo que foi alterado, algo que foi mudado, ele deve fazer constar aquela observação no seu relatório e ainda mensurar, né, informar qual foi a consequência daquela mudança, daquela alteração na dinâmica dos fatos. Então, isso é uma observação que o perito deve fazer. Especificamente, estamos falando aqui de isolamento e preservação. Vamos pensar isoladamente para a gente ter uma devida compreensão sobre o que vem a ser isolamento. Dentro daquela parte conceitual da nossa matéria, é importante a gente entender o que vem a ser isolamento. Então, é o ato de impedir o acesso de qualquer pessoa à cena do crime, a não ser daquela responsável pela coleta e análise de vestígios. Então, pessoal, um local bem isolado, de fato, eu tenho que garantir que qualquer possibilidade de acesso esteja restrita. Muitas vezes eu posso até pensar um quarto, uma sala, um apartamento, ele está isolado. Mas para mim ter certeza que está isolado, eu tenho que pensar, poxa, não tem uma porta nos fundos, uma janela, algum local que possa possibilitar a entrada de alguém. Então, isolar é garantir que aquele local não tem acesso de ninguém. Aí você garante o real isolamento. Isolamento esse que vai ter consequência direta, quando bem feito, na preservação dos meios de prova. Já a preservação, a gente tem aqui como a consequência do isolamento. Uma vez isolado, você tem a preservação daquelas provas objetivas que estão ali naquele local de crime, né? Manter esses vestígios intactos até o momento em que eles serão coletados e perpetuados pelos peritos criminais, evitando alterações dessas marcas. Então, esse é o objetivo de preservar, garantir que quando o exame pericial se debruçar em cima dessas provas, desses elementos físicos, eles estejam de fato intactos, fidedignos ao que ocorreu naquele crime, contando, por meio dessa interpretação, a realidade, a verdade real daquele delito. Então, esse é o objetivo da preservação, ela é uma consequência desse isolamento. Se o local esteve realmente, de fato, bem isolado, você vai ter uma preservação daqueles meios de provas, das provas objetivas, ok? O isolamento do local de crime ele é um ato de impedir a entrada de pessoas não autorizadas na área onde serão realizados os exames. Então, se eu estou realmente isolando, eu tenho que garantir. Talvez isso muitas vezes não é uma tarefa muito fácil. Imagine numa ocorrência, as pessoas ali emocionalmente abaladas, familiares, a imprensa querendo registrar imagens, curiosos querendo ali ver algo, às vezes até companheiros de farda da própria corporação que querem ali ver o que aconteceu, e aí você lidar com a cena de crime, garantir que ninguém acesse aquele ambiente, talvez não é das tarefas mais fáceis, mas extremamente importante quando eu observo pelo prisma do isolamento. Então, isolar é garantir que qualquer pessoa que não esteja autorizada adentre aquele local. Quando a gente fala na parte procedimental,
a gente vai ver que existe algumas pessoas com uma certa autorização em algumas hipóteses, e a gente vai ver isso mais à frente. Mas, genericamente, eu devo impedir a entrada de qualquer pessoa no local de crime. Isso é o perfeito isolamento. Esse isolamento ele deve garantir a preservação de vestígios da ação delituosa. Essa vai ser a finalidade de eu estar isolando. Não é porque eu quero isolar. Tem sim uma finalidade, que é preservar os vestígios que se encontram naquele local. Temos aqui uma ilustração do que seria um isolamento ideal. Observe comigo. Você vê aqui a cena do crime, né, o corpo da vítima. Você vê que os peritos criminais eles têm acesso a esse ambiente, essa proximidade aqui do corpo, né, das provas mais importantes daquele delito. Observem aqui, ó, o vestígio mais distante, ele está dentro desse isolamento primário. Você vê aqui um isolamento primário. Então, o vestígio mais distante, ele está abrigado dentro desse isolamento primário. Você observa aqui também que eu tenho um isolamento aqui, ó, secundário, isolamento secundário. Nesse isolamento secundário, você verifica aqui, ó, policiais relacionados à investigação, pode ser o delegado e sua equipe. Você pode ter de repente um familiar para você dar uma resposta, às vezes os familiares estão ali, você tira um desses familiares para eles acompanhar ali, para até facilitar o seu controle daquela situação. Você pode reservar um local para a imprensa, alguma autoridade que ali está presente, às vezes crimes, dependendo do crime, de quem é a vítima, algumas autoridades vão se fazer presente no local e você tem que garantir que a mesma essa autoridade não entre aqui dentro do local do crime. Então você reserva aqui nesse local secundário essas autoridades. E os curiosos externamente, fora até do local secundário. Então você vê aqui o que seria ideal, o que facilitaria o teu trabalho e certamente não prejudicaria as provas objetivas. Então isso seria um ambiente, um isolamento ideal. Muitas vezes a gente não encontra o ideal, a gente se depara com o isolamento real, né, no meio daquela confusão. Você vê a imprensa dentro da cena do crime, no local primário, autoridades, curiosos, né? Às vezes o isolamento ele é tão falho que ele não consegue nem colocar o corpo da vítima totalmente. Vestígios são encontrados, ó, alheios ao local do crime, muitas vezes nem observado por quem está ali responsável por garantir aquele isolamento, passa batido esse vestígio. Policiais que adentram no local do crime, você não tem esse controle de acesso, então muitas vezes essa é a realidade que nós encontramos. Garantir um perfeito isolamento não é das tarefas mais fáceis. E por que a gente precisa isolar um local de crime, pessoal? Por quê? A gente já sabe que ele visa ali primariamente preservar os meios de prova, mas tem outras finalidades que o isolamento nos garante. Primeiro, garantir a segurança física do perito e permitir o bom andamento dos trabalhos periciais. Então, uma vez isolado, esse perito ele vai ter condições de realizar um trabalho mais eficiente. Em segundo plano, você também tem como uma benesse do isolamento o controle de acesso e informações objetivas no trabalho pericial. Então, esse controle dessas informações, o que pode vazar ali, ele fica mais restrito. O grosso da população, daqueles curiosos, não estão tendo acesso, né, ao que é conversado, quais são as linhas de investigação. Então, você tem um controle dessas informações. Num terceiro plano, você tem também, como consequência do isolamento, a preservação da integridade da vítima, né? Muitas vezes aquela vítima ali tem a sua integridade, a sua intimidade violada em razão de uma falha no isolamento. A gente vai ver mais à frente aqui exemplos de casos semelhantes. Veja bem, naquele primeiro caso, garantir a segurança física do perito, né, permitir o bom andamento dos trabalhos periciais, raciocinar e fazer as coletas e fotografias necessárias ao lado pericial. Então, pessoal, esse perito que está no local do crime, ele precisa de concentração, é um trabalho que exige dele um grau de concentração muito grande. Ele não pode estar disperso entre garantir a sua segurança, estar atento à população e interpretar aqueles meios de prova.
Então, para que ele faça uma perfeita interpretação, um perfeito exame, que ele possa raciocinar, coletar fotografias e robustecer o seu laudo, é necessário que ele tenha essa segurança. Então, quando você isola, você afasta outras pessoas desse perito, você garante essa segurança. Então, as ações externas que possam importunar o perito são coibidas, antes que possam alcançar a área destinada aos exames. Você garante esse trabalho mais seguro. Então, pense bem no acidente de trânsito, né? Às vezes o perito está ali fazendo medições ali da via, né, do veículo, e aí o trânsito está passando naquele local, pessoas circulando. Isso não garante uma segurança a esse trabalho pericial, né? Locais de alta criminalidade, locais próximos a encostas, leitos de água. Então você tem que garantir essa segurança. O isolamento ele possibilita isso, maior segurança para o perito. Esse controle de informações, que era o segundo objetivo ali que a gente viu no isolamento, informações obtidas no trabalho. Então, somente os policiais relacionados à investigação policial devem ter acesso às informações obtidas nos levantamentos periciais. Tem informações ali que ela, uma vez vazada, pode trazer prejuízo para a investigação. As linhas de investigação vão ser prejudicadas. Então, esse isolamento, ele garante que essas informações se restringam àquele círculo ali de investigação, sem ter acesso ao público em geral. Esse é um dos objetivos. Quando você isola, você afasta pessoas desse centro de decisões de entendimento. Então, a autoridade policial determina quais informações devem ser transmitidas aos familiares da vítima ou à mídia. Só depois de um filtro, de entender aquilo que pode ser benéfico à investigação, é que a autoridade policial pode repassar para a imprensa ou para qualquer outra pessoa. Do mais, dentro do isolamento, você vai garantir a comunicação somente entre eles. Então, esse isolamento ele é necessário para alcançar essa finalidade. Com a preservação da integridade da vítima, ainda como garantia daquele isolamento adequado, a gente alcançar essa preservação da imagem das vítimas. Então, tem-se que um isolamento inadequado ele pode expor a integridade da vítima, né? A vítima tem expostas ali a sua integridade, né? a sua intimidade, uma vez que não está isolado, né? Os autores aí, a gente tem aí curiosos, né? Que pode estar aqui posto, né? A mídia, o próprio criminoso, né? Eu deixo exposta essa integridade a esses atores. Para exemplificar aqui, imagine aqui que muitas vezes, durante um trabalho pericial, é necessário despir um cadáver na busca de vestígio relacionado com a ação delituosa. Uma vez deixado de isolar, né, a mídia, os próprios curiosos vão estar ali tendo acesso, né, tendo uma visão, né, desse cadáver despido. Isso aí está afetando a imagem dessa vítima. Por mais que é um cadáver, ela representa uma família, né, e deve ainda assim ter a sua intimidade, a sua integridade resguardada. Então, quando você isola um local de crime, você dificulta que esses atores tenham acesso, né, a esses exames, né, uma possibilidade de um cadáver despido. Então, muitas vezes até, dependendo do crime, o corpo pode estar ali dilacerado, uma situação vexatória, né, para os familiares e que fere ali a honra, muitas vezes. Então, quando você garante o isolamento, você também está garantindo a integridade da imagem daquela vítima. Essa é uma das funções desse isolamento. Quem deve isolar esse local de crime, pessoal? Então, quando você faz uma leitura do artigo 6º do Código de Processo Penal, você verifica lá que traz como autoridade policial. Lá fala bem claro, quando a autoridade policial toma conhecimento da prática de um delito, ela deve deslocar-se àquele local para garantir que não se altere o estado e conservação daquelas provas, daqueles vestígios que ali encontrados. Então, essa autoridade policial ela é representada pelo policial civil, pelo policial rodoviário federal, pela Polícia Federal, os guardas municipais, bombeiros, policiais militares. Quem está ali investido
né, representando o Estado, ele tem essa responsabilidade de garantir o isolamento, de garantir que seja inalterado as condições das coisas e pessoas e objetos ali encontrados. A Polícia Militar também, né, o artigo 5º da nossa Constituição, no artigo 144, né, no parágrafo 5º do artigo 144, ele traz a Polícia Militar a garantia da ordem pública, né, a preservação da ordem, e o papel da Polícia Militar é fundamental no local de crime para garantir a ordem, né, a ordem pública, para que seja preservado ali a organização, né, e que seja o Estado se possa fazer valer ali a sua busca de encontrar o responsável pelo agente daquele crime. Então, o primeiro a chegar, ele tem essa função, né? O primeiro representante do Estado a chegar no local de crime, de garantir, né, que esse local seja de fato isolado e garantir a conservação das coisas. É o policial militar, o policial federal, o bombeiro militar que chegar, o agente que representa o Estado, eles são agentes da autoridade, né? Eles têm essa função, né, investido do interesse do Estado em encontrar o responsável por aquele delito. Então a Polícia Militar ela atua como garantidora da ordem pública. Essa ordem pública é que realmente garantiu o isolamento, a preservação, para que a perícia, os peritos possam examinar e subsidiar a investigação que será feita para encontrar os responsáveis por aquela ação criminosa. Existe uma documentação produzida no local do crime, muito importante. Então, essa documentação é feita pelos responsáveis por examinar o local de crime, ela vai estar materializada dentro do inquérito policial. A gente viu lá naquele esquema no início lá, que tudo é formalizado, essa documentação, dentro do inquérito policial. Então, essa documentação ela produz um registro objetivo e permanente daquele local, das evidências materiais de qualquer alteração que ocorra. Então, lembra aquele relatório que a gente falou que o perito, ao chegar no local, ele faz o registro daquilo que foi alterado ou não, né? Qual a implicação daquela alteração na dinâmica dos fatos. Então, isso aí tem que estar lançado em um relatório próprio, uma percepção de como foi encontrada aquela cena do crime. Ponto de partida da cadeia de custódia. Essa documentação, pessoal, é o que inicia a cadeia de custódia. A cadeia de custódia ela é importante porque aquele meio de prova encontrado no local do crime, ele tem que ser perpetuado. Ele não pode ser perdido, para que, se porventura mais à frente nas fases que seguirão no processo, se alguém contestar, você ainda tem esse meio de prova perpetuado para qualquer contestação, para qualquer exame posterior. O que é cadeia de custódia? Então a gente entende essa cadeia de custódia, é um conceito normalmente utilizado em todas as disciplinas que integram as ciências criminalísticas. Consiste, de maneira geral, em um processo de registro metódico, cronológico, cuidadoso e detalhado sobre a busca e apreensão, manuseio, custódia, controle e caminho dos vestígios coletados no local de um crime, que depois de analisados, seu resultado será apresentado de forma de laudo pericial. Então, senhores, a cadeia de custódia ela inicia lá naquele momento do exame pericial, essa prova analisada, registrada, apreendida, ela é perpetuada, ela é conservada enquanto durar aquele processo, de maneira que qualquer contestação, qualquer posterior nova análise, reexame, não está descartado. Então é importante essa cadeia de custódia, que aquele vestígio, aquele indício, de que maneira ele vai ser conservado e perpetuado dentro daquele processo. Então, a documentação cronológica e cuidadosa é importante para assegurar a rastreabilidade e a continuidade das evidências materiais em todo o processo. Ele tem que ser encontrado nessa documentação, essa materialidade de um crime dentro de um processo
que será ali muitas vezes ali ainda distinguido dentro de um processo criminal. Então, senhores, a gente encerra aqui a nossa segunda videoaula. Se ainda restou dúvida, eu peço que você esteja acessando o nosso fórum que está aberto no nosso ambiente virtual, e as dúvidas que restarem eu estarei ali à disposição para saná-las. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.